Olá, primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar nossa parte de gramática com as aulas 37 e 38, figuras de linguagem 1, recursos retóricos. Então, as figuras de linguagem também são chamadas de figuras de retórica, né? De fala, tá? Mas, no caso, expressão também escrita, tá? Então, a retórica é a arte cujo escopo é a persuasão, quer dizer, o objetivo é a persuasão. Persuasão, procedimento para influenciar por meio de argumentos. E argumentos, recursos de linguagem acionados para tornar uma proposta mais aceitável que as concorrentes. Bom, então olha só, nós vamos estudar figura de linguagem nessas aulas e nas próximas também, tá? Por isso que está aqui, figura de linguagem 1, tem a parte 2 também. Aí nessa primeira, a gente tem algumas aqui nesse quadro resumo que eu vou ler para vocês, tá? E aí a gente vai ter o princípio de semelhança, de oposição e de contiguidade ou implicação mútua. Então, vamos lá. A primeira é a comparação, né? Consiste em explicar a semelhança entre um termo e outro por meio de um conector, como, quem, que nem, assim como. Então, por exemplo, as arpias são aves importantes como as águias. Estou comparando arpias com águias. Metáfora, figura pela qual se usa uma linguagem em lugar de outra, com base em uma relação de similaridade entre seus significados. A prefeitura está permitindo o corte de árvores, a cidade está ficando sem pulmões, né? Então, é um sentido figurado aí da palavra pulmões, porque a cidade não tem pulmões, né, gente? Prosopopeia, essa é facinho, né? Consiste em atribuir propriedades humanas ao que não é humano. Muitos de vocês podem ter aprendido que a prosopopeia ela só é com coisas, mas é com animais também, tá? Então, ó, os sinais choraram a morte da tarde, né? Então, o sinal não chora, tá? A bicharada ficou perplexa ao ver um coelho dando bronca em um leão. O coelho não dá bronca, né, gente? Quem dá bronca é o ser humano, tá bom? Aí a gente tem a catacrese. Figura que, historicamente, ocorreu o mesmo processo da metáfora, mas que no presente não se tem mais essa noção. Daí a definição de catacrese como uma figura, como uma metáfora desgastada, da qual se perdeu a noção da figura. Então, assim, um dia ela foi metáfora, hoje em dia não é mais. Embarcamos no trem das 10. Por que isso aqui era metáfora? Porque embarcar era somente entrar num barco. Agora a gente embarca em qualquer meio de transporte. Enterrou uma agulha no dedo. Enterrar é colocar embaixo da terra. Mas quando nós usamos isso, a gente quer dizer que foi muito fundo, né? Que nesse caso, que foi enfiada a agulha no dedo, digamos assim, tá? Aí a gente tem a sinestesia. Reunião de sensações típicas de diferentes órgãos do sentido. Então, há frutas que têm um gosto áspero. Áspero é próprio do sentido tato, né? Não do gosto, tá? Então, quando você mistura as duas, você tem a sinestesia. Aí, oposição, figura de oposição, antítese. Consiste no confronto de ideias contrárias não simultâneas. Para cada um dia de paz, são 6 de guerra. Então, paz e guerra, tá? Agora, olha o paradoxo, ele é muito parecido com a antítese, tá? É a figura pela qual se englobam em um só conjunto e simultaneamente ideias contrárias. Então, a antítese não é simultânea, o paradoxo é. Então, ó, a rica pobreza, tá? De Francisco de Assis é alvo de admiração ainda hoje. Então, como observação, há quem não distinga antítese e paradoxo. Para esses, a antítese engloba o paradoxo. E não é, gente. Antíteses, estão vendo? São coisas separadas. O paradoxo já engloba as duas coisas, tá? Aí a gente tem a preterição. Consiste em fingir a omissão de falas que de fato estão sendo expostas. Então, olha, nem vamos falar dos gastos, do tempo perdido, das decepções. Se nós não vamos falar, por que nós falamos? Essa é a preterição. Agora, a gente tem a antífrase ou ironia, é a mesma coisa, tá? Consiste em exprimir uma ideia por outra que lhe é contrária. Então, ó, com a morte de Hitler, a humanidade perdeu um anjo do bem. Ah, mas aqui não pode ser também uma antítese? Não, aqui poderia ser um paradoxo, tá? Mas não é, porque é uma frase, tá bom? E aqui a gente está usando com sentido irônico, né, gente? A gente pode até dizer que essa ironia tem um paradoxo, tá? Porque anjo do bem
né? Não é um paradoxo, gente. Anjo do bem seria anjo do mal para ser um paradoxo, desculpa. Então, a antífrase seria só a ironia mesmo, tá? Bom, aí a gente tem a metonímia. A gente é a figura que eu mais gosto. Figura pela qual se usa uma palavra em lugar de outra, com base em uma redação de causalidade ou de interdependência entre seus significados. Então, ó, comprou um Portinari por 100 mil reais. Gente, a gente não foi lá comprar o Cândido Portinari, né? Aqui eu estou fazendo uma menção à obra de Cândido Portinari, né? Por exemplo, lê o Machado de Assis, né? Você não vai ler o Machado, você vai ler a obra do Machado, tá? Um outro, comi um prato de feijão. Gente, o prato não é feito de feijão, né? Aí é o conteúdo pelo continente, né? Nesse que a gente estava falando era o autor pela obra, tá? E por aí vai. Eu adoro a metonímia, eu acho muito interessante a metonímia. E, por fim, hoje nós temos a sinédoque, figura pela qual se usa uma palavra em lugar de outra, com base em uma relação, quer dizer, de continuação, parte pelo todo e vice-versa, entre seus significados. Então, houve aqui uma divisão da metonímia para a sinédoque, tá? Uma subdivisão. Então, antigamente estava tudo na metonímia, agora não. Agora tem a sinédoque também. Então, ó, o governo fracionou a contribuição de 1.000 tetos novos. Então, quer dizer, eles não vão dar os tetos, eles vão dar a casa inteira, mas a gente usa teto para simbolizar a casa, tá bom? Então é isso, tem 2 exercíciozinhos lá no Maestro hoje para vocês fazerem e a gente continua na próxima aula. Um beijo.